Olá, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui junto com vocês mais uma semana, falando da palavra do Senhor. Nós temos hoje uma pergunta enviada lá da cidade de São José, Santa Catarina, a Dilma Cardoso da Silva, e ela fez uma pergunta muito interessante, que é sobre o falar línguas estranhas. Falar línguas estranhas é um dom ou ela está ligada ao batismo, diretamente com o batismo no Espírito Santo? Essa é a pergunta da Dilma. Muito bem, então vamos entender, né? Porque o que a gente vê, infelizmente, por aí, são pessoas que muitas vezes ficam aterrorizando os outros, dizendo, se você não fala em línguas é porque você não é salvo, né? E não é assim, porque nós podemos entender aquilo que a Bíblia nos fala, o seguinte, o batismo, a palavra batismo significa imersão, né? E batismo com o Espírito Santo, então, é você ser cheio do Espírito Santo, é você estar na plenitude do Espírito, vamos dizer assim. Mas em Efésios 1:13, olha o que nos fala. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, esse versículo aqui nos faz entender que a pessoa, no momento da sua conversão, ela recebe o Espírito Santo. Então, uma pessoa, por exemplo, que acabou de se converter, ela recebe o Espírito Santo, ela já tem o Espírito Santo. Então, ela já foi cheia com o Espírito Santo. Se essa pessoa vir a morrer logo em seguida da sua conversão e nunca ter falado em línguas, ela está salva ou não? Claro que está, porque ela recebeu o Espírito Santo. Então ela tem o Espírito Santo, mas ela nunca falou em línguas. Aí então, como eu falei no início, tem gente que fica dizendo, não, se não falou em línguas é porque não tem o Espírito Santo, então não é salvo. Não é bem assim. Então vamos citar aqui, eu gosto de citar muito esse exemplo, o ladrão da cruz, né? O ex-ladrão da cruz. Ele aceitou Jesus no seu momento de morte, vamos dizer assim, e ele não deu tempo de ele ser batizado com o Espírito Santo. Mas no momento que ele reconheceu Jesus como Senhor, ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi salvo. Então o Espírito Santo, o batismo, o falar em línguas, não é exigência para a salvação. O que é exigência para a salvação é aceitar Jesus, reconhecer que Jesus é Senhor, né? E aí automaticamente vai ser cheio do Espírito Santo. Mas então o que é o falar em línguas? O falar em línguas, então, nós podemos ler também em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10, que nos diz o seguinte, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e ao outro no mesmo Espírito a fé, e ao outro no mesmo Espírito dons de curar, ao outro operações de milagres, ao outro profecia, ao outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas. Então aqui entra o dom de falar em línguas. E a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz a cada um individualmente. Então veja só, o falar em línguas, né, o falar, muitos dizem falar na língua dos anjos, falar em línguas estranhas. Então, o falar em línguas não quer dizer que se a pessoa não fala, não é salvo, ou que não tem o Espírito Santo, de maneira alguma. Por quê?
Porque aqui nós acabamos de ler que para cada um o Espírito Santo distribui conforme ele quer. Então, tem pessoa salva que nunca falou em línguas? Tem. Tem pessoa que vai se converter hoje que nunca vai falar em línguas? Sim. E tem aquelas que falam praticamente todo dia com cada oração que for fazer. É um dom. Então, foi o dom que ele recebeu do Espírito Santo. Mas não significa que se ela não falar, se a pessoa não falar em línguas, não tem o Espírito Santo. Veja só, em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, também nos diz o seguinte, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou, uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, veja só, aqui eles já eram salvos. Esses que estavam aqui reunidos no dia de Pentecostes, que eram os discípulos e algumas outras pessoas, né, que já seguiam a Jesus, já eram convertidos, já eram salvos, eles já tinham o Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes, então, eles receberam, vamos dizer que, mais do Espírito Santo. Então, passaram a falar em outras línguas. Mas isso aqui por propósito de Deus, né, de que os que estavam ali, que eram de outras nações, ouviram eles falando na sua própria língua e testificaram então que aquilo realmente era de Deus, né? Alguns acharam que eles estavam embriagados, outros acharam que realmente era de Deus. Então veja só, eles já eram salvos. E aí receberam o dom de falar em línguas. Então a pessoa pode receber? Pode, mas pode também não receber e receber qualquer um dos outros 9 dons. Então, não se preocupe se você pensa assim, eu nunca falei em línguas, então eu não sou um salvo. Não pense assim. Se você se converteu verdadeiramente, você já recebeu o Espírito Santo. E o dom de falar em línguas, esse você pode buscar. Se a pessoa buscar, né, você vai orando mais, se enchendo mais do Espírito Santo, você pode receber. Mas se eu nunca receber, é porque esse não é o teu dom. Mas o dom, então, falar em línguas é um dom. É um dom. O batismo com o Espírito Santo, você já recebe no momento da tua conversão. Graças a Deus. Agradeço aí você que ficou conosco até o fim desse vídeo. Convido você a entrar no nosso canal, conhecer o nosso conteúdo, basta você clicar aqui. Você pode se inscrever, vai estar nos abençoando, demonstrando que esse vídeo chegou a você, que chegou mais longe. Então eu convido você a estar entrando e conhecendo o nosso conteúdo. Agradeço a sua audiência. Deus te abençoe.